Começando mais um vídeo do canal Nas Quatro Linhas da Bíblia. A gente vai falar hoje sobre vingança. É, isso mesmo, vingança. Fala sobre vingança. Vingança parece que virou moda, né, nos últimos dias aí, nos últimos tempos, principalmente por questões políticas, né? Mas qual é a opinião de Jesus, né? Vamos ver aqui, né, em Mateus capítulo 5, versículo 39 em diante. Aliás, 38, né? Acompanhe na tela aí comigo, tá? 38 em diante. Vamos ver o que Jesus falou aqui. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Ora, até os publicanos fazem isso. Quer dizer, qualquer um faz isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais ou demais? Até os pagãos fazem isso, ora. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Muito bem. Interessante que Jesus ele faz uma releitura, uma reinterpretação, uma reformulação, uma releitura do que foi dito àquele povo ali, ao povo dele, pelos antigos, pelos profetas, por Moisés, o que foi passado de geração em geração. Primeiro, Jesus chegou e encontrou um modelo de sociedade. Segundo, ele fez de tudo para mudar aquele modelo, porque quando Jesus chega, ele chega com a visão correta sobre as coisas. E ele verifica que aquela sociedade da época precisava ser reformada, né? Melhorada, reformulada, reensinada. Então Jesus dá uma revisão de tudo que foi dito aos seus contemporâneos, né? E Jesus também bateu em cima muito da falsa moralidade. Muito bem. E aqui ele fala especificamente sobre a vingança, sobre o amor aos inimigos. Então vamos lá. Aqui eu não quero e nem irei fazer isso, como muitas igrejas fazem, pastores fazem, e usam um moralismo exagerado, exacerbado, como se Jesus quisesse colocar as pessoas em um cabresto e controlá-las por todo o tempo. Jesus nunca fez isso. Inclusive, Jesus, em um certo sermão na montanha, uma parte do sermão, foi tão duro que ele estava ali pregando, falando, que a multidão deixou ele sozinho. Ficou só os discípulos. E aí ele perguntou assim: e vocês? Não querem ir também com eles? Pode ir. Eu não estou nem aí. Vocês que sabem. Sei que eu estou falando aqui a verdade. Acabou. Pô, cara bruto, hein? Você pode imaginar. Mas Jesus não fazia questão de holofotes, de controle, de controlar a vida dos outros. Não, ele estava interessado em restabelecer a normalidade para aquela geração cheia de preconceitos, cheia de limitações, e também que havia um falso moralismo pregado pelos líderes religiosos da época. Lembra de alguma coisa nos tempos de hoje? Que era exagerada. Inclusive o capítulo 23 de Mateus é um dos capítulos que eu mais gosto, em que Jesus mete a chibata naqueles líderes falsos, mentirosos,
que ele chega a dizer: olha, nem vocês vão entrar no céu e ainda impedem os outros, colocando um fardo muito pesado sobre eles. Quer dizer, ensinando que viver para Deus, que viver bem espiritualmente, inclui um exagero, um controle, um descontrole das liberdades, a prisão, o isolamento, a demonização de tudo e a proteção em quatro paredes do templo da igreja, do templo de casa, e proibição em cima de proibição. Inclusive, os profetas e Moisés, diz a Bíblia, que deram a lei. Eles levaram todas aquelas regras de convivência, levaram até o povo, ensinaram ao povo judeu, ao povo de Israel. Foi onde Jesus nasceu, de onde Jesus é, humanamente falando. E pelos estudos que nós fazemos da vida, da cultura, da religião, da religiosidade do povo judeu, nós descobrimos que foram inventadas mais de 700 regras além do que Deus havia falado para Moisés e outros profetas. Ou seja, tinha o que Deus disse, e para tentar ajudar Deus a purificar o povo, os líderes fariseus, sacerdotes, inventaram outras regras, cerca de 700. Lembra alguma coisa dos dias atuais? Nós temos a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, né? Bonitinho, está aqui. Mas existe o quê? O documento da igreja. Eu vivi isso, eu vi muito disso. O regimento interno da igreja, que se alguém desobedecesse, e meu amigo, era como se tivesse desobedecido a própria Bíblia, a palavra de Deus. É como se tivesse desobedecido o próprio Deus. E como se o pastor representasse o próprio Deus. A mesma ideia ultrapassada do absolutismo, né? Que era a concentração de todo o poder, ilimitadamente e eternamente na mão dos reis, que faziam todo tipo de atrocidade com o povo, com quem fosse opositor, com quem falasse o contrário, com quem não concordasse, com quem criticasse. E Jesus tinha todo esse ambiente, essa herança retrógrada de coisas ultrapassadas, que não valiam mais, que não serviam mais para aquela época. E ele chega relendo: olha, não se vinguem. Diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, ou por olho por dente, mas eu, deixa para trás agora o que vocês ouviram, ouve o que eu vou dizer. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Quer dizer, não enfrentar. Se alguém te ferir na face direita, ofereça ele também a outra. Aqui entra um caso típico de interpretação figurada, uma linguagem figurada. E não quer dizer que é para você realmente levar um tapa de um lado e levar outro tapa do outro lado. Não, ele quer dizer, usa essa linguagem para dizer: olha, quem te fez mal, não se vingue. Dar o outro lado é não se vingar. Mas aqui, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Ou seja, ele ensina aqui, Jesus chama a atenção para uma coisa: não retribua com vingança o mal que fizeram a você. E na nossa época atual, nós sabemos que existe a justiça, as autoridades, para corrigir, para reparar os prejuízos que alguém faz causar a outra pessoa, não é? Temos a justiça para isso. Temos advogados para isso, tá? E nós percebemos que hoje existe, nesse momento atual, nesse momento agora, esses dias, né? Estamos vivendo uma onda de fanatismo, de manipulação e uso da Bíblia para fazer o mal, para fazer controle da vida particular, íntima das pessoas que estão nas igrejas evangélicas, principalmente. E o pior aconteceu agora, por questões políticas. Uma série de falsas interpretações, péssimas aplicações de textos da Bíblia isolados e se criando um monte de doutrinas, de coisas malucas, de heresias, de fanatismos, de violência, discurso de ódio
e usando a Bíblia para isso. Onde nós fomos parar? Mas a Bíblia que os fanáticos, falsos moralistas e aqueles que praticam discurso de ódio leem não é a mesma Bíblia que os cristãos leem de verdade. Não é a mesma Bíblia que foi escrita com 66 livros, nós falamos no primeiro vídeo aqui. Não é a mesma Bíblia que eu acabei de ler. É a mesma Bíblia que a gente lê, não é. É uma Bíblia que eles inventaram. É uma Bíblia em que eles tiraram a parte que Jesus disse para não se vingar e mantiveram. Dente por dente, olho por olho, hein? Vamos se vingar e matar e acabou. Não. A mensagem de Jesus, ela é humanizadora, torna o ser humano melhor, não isolado, não violento, não fanático, não manipulado, mas sensato, sábio, inteligente e normal. E a mensagem de Jesus sempre foi contra a violência. Sempre contra o discurso de ódio. Você não encontra uma linha de Jesus atacando os homossexuais que existiam na época, por exemplo. As prostitutas que existiam na época. Pelo contrário, Jesus andava com esse povo, conversava, ajudava, aconselhava. A maior parte do tempo de Jesus, o que foi alvo de muita crítica dos fariseus, sacerdotes, dos falsos moralistas da época, foi o fato de Jesus estar sempre rodeado de gente que ele dizia que não prestava. Como Jesus até citou aqui, até publicanos fazem isso. Quer dizer, publicanos eram mal vistos pelos religiosos, pelos fanáticos da época. Certo? Então, a mensagem da Bíblia que fala de Jesus, do Jesus que nasceu em Belém da Judéia, de Jesus que viveu na Galileia, do Jesus Cristo que nós conhecemos, aquele em que os anos passaram a se dividir entre antes e depois de Cristo, esse Jesus não tem nada a ver com esse Jesus do fanatismo, da manipulação, do discurso de ódio e do mal que estão fazendo. Cara, a gente chegou... Tem um vídeo, um pastor dizendo que ele meu Deus do céu, profetiza a morte do presidente eleito. Que é isso? Que é isso, gente? Onde é que a gente foi parar? Tudo isso é resultado da manipulação e do fanatismo, do descontrole, exatamente aonde não tem fé. Onde não tem fé, aonde a mensagem de Jesus não está presente de forma alguma. E o ambiente em que tudo isso é construído, é formulado, é formatado e é reproduzido, é um ambiente de pessoas em que, sem nenhum cuidado, usam textos isolados, exatamente como as heresias surgem, né? O texto isolado é pretexto para criar heresia, que é um ensino completamente fora da realidade, fora dos textos, uma coisa mentirosa, um ensino falso, errado e mal, porque causa mal, tá? Exatamente isso. Se usa textos isolados para querer criar, inventar uma narrativa de ódio, de violência, de fazer o mal, de criar divisão entre nós e eles são mal, nós somos bem. E o pior, gente, isso foi para política. Se usa política com esse discurso. Cara, que absurdo. Poxa, Jesus poderia, se ele fosse nessa linha, ter se unido a Barrabás, que era um rebelde, e os dois fazer uma revolução. As grandes multidões seguiam Jesus, tinham outros rebeldes que seguiam Barrabás. Eles poderiam ter se unido, né? Dado as mãos e derrotado Roma, destruído o exército romano, acabaram com o Império Romano. Mas não. Jesus, ele não veio com esse objetivo. A mensagem de Jesus não é nessa linha, não é nesse caminho. Tanto é que ele foi crucificado. E quando ele foi preso, Pedro cortou a orelha de um dos servos dos sacerdotes que estava levando Jesus. E o que aconteceu? Jesus disse, Pedro, cara, se eu quiser, eu chamo 12 legiões de anjos, cara. 12 legiões de anjos. Uma legião tem 6 a 7 mil soldados. Ou seja, se eu quiser, eu chamo aqui mais de 90 e poucos mil anjos, rapaz. Toda essa espada, né, que a orelha colar de volta, colou a orelha do cara de volta. Pronto.
Jesus ele não alimentou essa mensagem, esse enfrentamento, como está acontecendo nos últimos dias agora. E o pior, usando a Bíblia, dizendo que Deus está mandando fazer isso e aquilo. Isso tudo vem da falsa interpretação, de não saber interpretar os textos bíblicos, do uso isolado de textos bíblicos, exatamente da tática de criação, do método de criação de heresias. São ensinos como esse que a gente está vendo acontecer aqui, atualmente no momento. Então fica aqui essa mensagem. Vamos encerrar por aqui nosso vídeo, já está ficando muito longo, não é? Teremos vídeos mais longos, com estudos mais profundos, tá? Mas sempre nessa linha, tá? De trazer o ensino claro, descontraído, direto, sem cansar muito você com muitos textos de leitura, mas a gente pode citar esses textos e você pode verificar depois. Muito bem, então, nas 4 linhas da Bíblia, finaliza aqui esse vídeo e até a próxima. E olhem, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe perguntas, deixe dúvidas. E é isso aí. Aguardamos você em seus comentários, na sua inscrição no canal e segue a gente lá no Instagram, nas 4 linhas da Bíblia. Valeu, até lá.